Hoje é 4 de novembro de 2021, uma quinta-feira gorda. Faltam 5 minutos para o meio-dia. O escriba furta um tempinho da azáfama diária para poder conversar um pouco com os seus companheiros e suas companheiras. Valendo a pena dizer que tem em média 1.000 e poucos acessos dia. São os inscritos e os não inscritos. O YouTube não interessa muito ao Paulo Sérgio. Não é de lá que vem os acessos a este site, não. Vem de 10 anos de experienciação e de conversa amigável, gostosa, agradável com os seus visualizadores. Então hoje é quinta-feira, já são 3 minutos para o meio-dia e vale a pena, em princípio, dizer alguma coisa sobre uma característica muito curiosa correspondente às eleições à renovação dos conselhos seccionais no país inteiro da OAB e, em particular, da seccional paulista. O Paulo Sérgio faz questão de usar o duplo C e faz questão também de falar em ordem dos advogados do país, porque já se pretendeu falar em ordem da advocacia à moda daquilo que aconteceu aqui na nossa seccional paulista. O presidente da ordem quer fazer a divisão ou quer unir os sexos. Ordem da advocacia. A ordem da advocacia já é feminino. Como ordem da arquitetura, ordem dos médicos e das médicas. Conselho de Medicina já é reservado ao feminino. O Conselho da Medicina. O Conselho de Medicina também é feminino. Imagine-se se os nossos médicos haveriam de ficar aborrecidos, preocupados e irritados, porque se fala em Conselho de Medicina, exigindo que fosse Conselho dos Médicos e das Médicas. Isso aí, no fim das contas, é uma grande bobagem. Mudar, por exemplo, o nome do Jornal do Advogado para Jornal da Advocacia. Jornal do Advogado é Jornal do Advogado, é das advogadas. Como o Conselho de Medicina é Conselho dos Médicos e das Médicas. É estultice quase perder-se tempo em discussão e em predomínio de uma das pretensões sobre a outra. Inclusive esta reivindicação de cotas nos conselhos para as mulheres negras, por exemplo, ou para os candidatos negros, e a fim de que não se estabeleça diferença menor com os candidatos brancos, porque numa perspectiva dessa natureza, os nossos índios também haveriam de querer uma cota a eles reservada, e com alguma dose de razão, sim, quem sabe, com plena razão. Os negros, sim, haveriam de querer a sua cota à parte, e já a tem aí, por hipótese. Os amarelos, os japoneses, os chineses, os hindus, os hebreus, enfim,
aqueles perlustrantes das raças intermediárias existentes por aí haveriam de querer também uma participação nas cotas. Isso é bobagem. Perder-se tempo com isso. A qualificação deve ser a qualificação correspondente à possibilidade intelectual de representação da sua classe dentro desse combate, que é um combate positivamente importante na manutenção das prerrogativas e das dignidades exibidas pela advocacia e hoje postas em risco. Este escriba ficou preocupado em saber por que, qual, como, quando houve essa diferença entre negros e brancos, já que essa predominância de uns sobre os outros na disputa intelectual e na disputa até pedagógica correspondente ao assunto é a bola da vez. E foi procurar entre os especialistas a questão ligada a DNA, evidentemente, é ligada à melanina maior ou menor em proporcionalidade na pele das criaturas. Mas isso começou, o Paulo Sérgio já conseguiu saber, há alguns bilhões de anos lá atrás, porque no começo, no início, todos nós éramos negros. Ante a inclemência do sol, a fortaleza da temperatura, aquele que fosse branco morreria com muito mais facilidade. Então, o maioral, Deus, resolveu o problema, fez todos negros em princípio. Depois, bilhões de anos depois, houve uma segregação e aqueles que foram para outros lugares, que migraram, tiveram a pele branqueando e os remanescentes continuaram negros. Mas, no fim das contas, os negros, no sentido físico, são melhores que os brancos, sim. E se nós dermos educação a eles, se tornarão melhores do que nós também intelectualmente. É só especificação de cultura e possibilidade de que tenham a oportunidade de aquisição de cultura. As mulheres negras que fazem parte das candidatas, oxalá houvesse mais mulheres negras para a competição, para a nossa representação política na Ordem dos Advogados do Brasil e nas seccionais que o Brasil tem. 4 bilhões e 200 milhões de anos isso começou. Todos nós, negros, pretos, sim, e branqueando com o correr da passagem dos bilhões e bilhões de anos. E hoje, nós temos realmente aqueles que são mais escuros, os chamados morenos, os chamados amulatados, que é um nome que não vem bem, uma denominação ruim, os chamados negros e negras, os brancos, as loiras, os loiros, aqueles de olhos azuis, de olhos transparentemente amarelecidos, com os olhos puxados, a moda mongólica, somos tudo isso. Se nós formos pretender cotas para todos, nós teremos também aquela questão correspondente à igualdade de gêneros, os machos, as fêmeas, aqueles que têm pendores para o sexo oposto, aqueles que têm pendores para o mesmo sexo, enfim, uma confusão plena e uma repartição impossível no sentido de manutenção da igualdade de todos perante a lei. Então,
essas cotas que são aclimatadas dentro das candidaturas à presidência e à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil não parecem a este antigo escriba dignas de maior importância. Se são 30 negras, 20 negras, 25 negras, procuram ser negras por aí para a integração das cotas. Isso é bobagem. Isto deve dizer respeito, sim, à qualificação intelectual, quiçá, para que as nossas colegas e os nossos colegas possam realmente patrocinar uma atividade meritória para a manutenção das nossas prerrogativas. Então, saber se uma colega nossa é negra, é mulata, é índia, é mongólica, tem ou não os olhos puxados, tem ascendência na Índia, na Hebreia, em Israel. Isto, ao ver deste criminalista, não faz moça alguma nesse tipo de competição. Procuram-se negras? Não. Procuram-se colegas que tenham qualificação adequada a que possam representar a advocacia na diretoria e nos conselhos seccionais e federais da Ordem dos Advogados, dos conselhos de medicina, de arquitetura, farmácia, etc., com essas dezenas de repartições existentes por aí. A partir disso aí, este escriba tece alguns comentários sobre as candidaturas existentes. São 4 chapas em conflito. Há 2 colegas competentes, muito simpáticas, aliás, doutora Patrícia, doutora Dora, o presidente atual da seção de São Paulo, que havia acentuado que não haveria conveniência não em repetição da candidatura, mas mudou de ideia. O exercício do poder faz com que a cobiça pela manutenção da força tome conta da alma humana. É assim que funciona. É assim que funciona. Não significa isso que o Paulo Sérgio Leite Fernandes tenha menor apreço pelo presidente Caio, a quem, inclusive, conhece muito pouco. Na manutenção desse triênio, o presidente Caio não se fez notar grandemente por uma atividade mais pontiaguda na defesa da classe. Teve aquilo que se chama de um triênio amornado, ou amortecido, quiçá, pela pandemia. Parece que o bicho inoculou em muitos a expectativa de se angustiarem muito se e quando houvesse dedicação maior ao trabalho e à experienciação do mando em patrocínio das necessidades da classe. Mas este escriba, o bicho não fez grande diferença, não. Fez, sim, o impedimento a que pudesse dar aos clientes e até aqueles poucos protegidos que este escriba tem, o esforço pleno na defesa das necessidades de cada qual. Sim, porque a resistência oposta pelo bicho é uma resistência grande, que embora não houvesse enfraquecido a reação deste velho escriba, enfraqueceu sim o enfrentamento por 2/3 ou quase a plenitude daqueles vocacionados
a apropriação de atividades na defesa das comunidades perdidas ou encontradiças por aí. A luta deste escriba foi exatamente esta, de conseguir trabalhar na plenitude com a ameaça do bicho, enfraquecendo e atraindo perigosamente a pele dos confrades na inoculação do veneno ainda perdurando por aí. Então, nós estamos agora nesse fim de pandemia, quiçá dizem que é o fim da pandemia. Nós estamos a procurar um afeiçoamento à plenitude da atividade. Os magistrados, os promotores de justiça, a advocacia, os enfermeiros, os médicos, os arquitetos, enfim, os sociólogos, os padres, as freiras, os bispos, até o Papa. Estamos todos na tentativa de equacionamento da nova realidade que era antiga e tradicional, que vem chegando por aí. Esse escriba tem a sensação de que nada há de ser como antes, porque os seres humanos se habituaram ao habitáculo doméstico. Eles formaram o hábito da tentativa de trabalho em domicílio, os julgamentos coletivizados feitos pelos tribunais são postos na internet, evidentemente sem qualquer calor humano, numa ficção em que as pessoas se olham e não se olham umas e outras, pretendendo estar, mas não estando. Os eminentes magistrados que são coletivizados, procurando a votação de caráter coletivo, mas principalmente aquela coletivização se mantém em expectativa num acorde monocrático acompanhado pelos remanescentes. Isto é a força da necessidade, da imprescindibilidade de fazer com que a justiça continue peregrinando pelo éter, como se afirma, ou pela internet, como se diz, com mais propriedade. Dentro do contexto deste antigo articulista de direito penal, das felicitações a estas companheiras ditas negras, mulheres de cor, que estão a competir. Gostaria que elas fossem, sim, equidistantes todas, porque não podem ser examinadas como se fossem administradas numa cota exigida pelas portarias ou até pela legislação vertente. Gostaria que elas viessem, sim, numa igualdade de condições nesta competição. Elas, as nossas amigas silvícolas, herdeiras de um sangue bom vindo das selvas amazônicas, as nossas filiadas ancestralmente ao Japão, à China, à Coreia do Sul, à Coreia do Norte, enfim, e com uma proporção também adequada de candidatos com vocação ou respeito a determinadas porções intermediárias na sexologia. Tudo é assim, tudo deveria ser assim, tudo pode ser assim, mas parece a este escriba que, no fim das contas, nós todos, quando o escriba diz nós, diz na raça humana, que não é
Diga-se a bem da verdade, não é descendente dos macacos, não. Nós somos parentes dos símios, mas não descendentes deles. Há muitos bilhões de anos, todos nós éramos, sim, negros. E fomos tomando essa medida disciplinarmente equidistante da raça negra durante esses bilhões de anos que passaram até chegarmos a esta atualidade, tudo ligado a proteínas, a excesso, falta ou extirpação da melanina, a ponto de hoje nós estamos a definir quem é negro, quem é mulato, quem é branco, quem é loiro, quem é asiático, quem é mais perfeito, quem é menos perfeito. Anteontem, atrás de anteontem, este escriba viu na televisão uma jovem negra, uma das mulheres mais bonitas que este antigo escrivinhador de direito penal já viu na sua vida. A beleza de ser humano, uma saúde também exposta aos olhares de todos nós. E não faz diferença, faz sim às vezes, afirmando que há mulheres muito mais bonitas negras do que as belas atrizes de cinema que nós temos por aí. Dito isto, e para que não prolonguemos esta crônica que já vai longe, um abraço muito afetuoso às nossas candidatas negras e a outros candidatos, se quando houver, com herança ou ascendência perdida ou achada nas selvas do mundo e da pré-história. Este escriba, de seu lado particularmente, tem certeza de que a ascendência negra está presente na melanina que tem no corpo. Com orgulho, sim. O branqueamento não faz grande diferença no fim das contas. Vamos ver quem há de ganhar as eleições em São Paulo. Este escriba não tem grande vontade de discernir ou de dividir a preferência por uma ou outra chapa. Gosta muito dos Delmanto. Tem ciência de que Roberto Delmanto Júnior é candidato ao Conselho Federal por uma das chapas, se a memória não falha, pela chapa de Mário de Oliveira Filho, criminalista cujo pai, este escriba, conheceu, um português, Mário de Oliveira, um homem dedicadíssimo a um jornal que mantinha a duras penas e com uma vitalidade, uma determinação que deve ter passado ao filho Mário de Oliveira Filho, o Júnior, que é candidato. E tem também simpatia pelas duas moças, pela Patrícia, que não veio aqui, pela Dora, que esteve aqui, conversaram bastante. A Dora tem na chapa o vice que é Ruiz, amigo cordial deste antigo escrevinhador. E este escriba não pode censurar o presidente da ordem por ser candidato novamente. Se o doutor Caio entende que pode exercitar mais um mandato, além dos 3 que estão no último ano de vigência, que o faça, há de ser ou não guindado pela classe novamente, dentro da sua qualificação que ele admite ser de conservador. Conservar-se não significa amedrontar-se.
Conservar-se não significa ser menos determinado no exercício da presidência da Ordem durante esses 3 sacrificados anos. O cronista admite 3 anos de pandemia castram a potencialidade de muita liderança por aí. Mas, seja lá como for, os candidatos são de se virar, determinando-se cada qual a positivar a qualidade de um e o defeito do outro. Se esse escriba pudesse, teria sugerido e sugeriu que fizessem aí uma negociação monstruosa, no sentido de que um pedaço de cada qual tivesse a sua parte de poder para que a Ordem dos Advogados pudesse, sim, maiorizar-se nesses tempos que vêm por aí, que hão de ser tão ou mais difíceis do que aqueles que estamos antecipadamente asseverando como perspectiva menor daquilo que vem por aí numa crise maior. Seja lá como for, sejam felizes. É importante que todos votem, que todos se dedicam à escolha, cada qual do seu preferido. E o escriba continua aqui. Não é o decano da advocacia criminal paulista ou cristã brasileira, é o vice-decano. O decano é Tales Castelo Branco, que, segundo consta, está a escrever a sua quase autobiografia. Tales Castelo Branco tem muita coisa a contar, ou a dividir, ou a somar numa indiscrição nesse companheirismo dos dois que deve estar a completar os seus 60 anos de sobrevivência nesta selva, que é a advocacia criminal brasileira. Dito isto, vamos ao trabalho. É hora de trabalhar. É meio-dia. É meio-dia mais 20 minutos. Ou são meio-dia mais 20 minutos, de acordo com a preferência dos letrados. Vamos ao trabalho e la nave va.